Olá, eu sou Eluana Matos e, juntamente com o mestre Rodrigo Coestra e o professor Cristiano Quaresma, no eixo temático Cidades Inteligentes, Inteligência Artificial e Sustentabilidade para o 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, realizamos o estudo dos serviços ecossistêmicos culturais em áreas verdes urbanas, métodos de avaliação e contribuições para o planejamento sustentável das cidades. O estudo contextualiza os serviços ecossistêmicos como benefícios que a natureza oferece à sociedade, fundamentais para a vida e o bem-estar humano, classificando-se em 4 categorias: provisão, regulação, suporte e culturais, sendo esta última responsável pelos valores simbólicos, espirituais e identitários das relações entre pessoas e natureza. O conceito ganhou forma com o Millennium Ecosystem Assessment de 2005, que consolidou o papel dos serviços ecossistêmicos culturais, SECs, na promoção de qualidade de vida, saúde mental e coesão social, especialmente em áreas urbanas. Com o avanço de estudos e tecnologias, os SECs passaram a integrar agendas de sustentabilidade, justiça ambiental e planejamento urbano, revelando-se essenciais para a construção de cidades mais justas, inteligentes e resilientes, onde os valores culturais e ecológicos caminham juntos. O objetivo desse estudo é mapear, analisar e classificar a produção científica sobre os serviços ecossistêmicos culturais em áreas verdes urbanas, no período de 2010 a 2025, com foco nas metodologias de mensuração e avaliação utilizadas. A pesquisa combina análise bibliométrica e a de conteúdo, permitindo identificar padrões de publicação, redes de colaboração e tendências temáticas, além da sistematização dos principais instrumentos metodológicos aplicados. Com isso, busca-se fortalecer o arcabouço teórico do campo, apoiar o planejamento urbano sustentável e orientar políticas públicas baseadas na natureza em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, com abordagens quali quantitativas fundamentadas em revisão sistemática de literatura. Foram combinadas técnicas bibliométricas e de análise de conteúdos. O processo metodológico ocorreu em 4 etapas: inicialmente definição da estratégia de busca, posteriormente critérios de inclusão e exclusão foram elencados, depois a organização do corpus e construção de indicadores, resultando em 152 artigos para leitura total de 237 registros encontrados na base da Web of Science. A análise desses 152 artigos revelou que entre os anos de 2010 e 2025 houve uma evidência de um crescimento expressivo da produção científica sobre os serviços ecossistêmicos culturais em áreas urbanas, especialmente a partir do ano de 2018, como vocês podem visualizar no gráfico. Esse avanço pode ser dividido em 3 fases: uma inicial, de caráter exploratório de 2014 a 2020, marcado por poucos estudos e foco conceitual; uma fase de expansão já no ano de 2021 a 2024, com aumento significativo da publicação, e a fase atual da consolidação interdisciplinar, impulsionada pela internacionalização das pautas ambientais, pelos avanços tecnológicos em mineração de dados e da inteligência artificial, e pela integração dos serviços ecossistêmicos culturais às políticas públicas urbanas. Em síntese, o panorama confirma a manutenção do campo e reforça a necessidade de padronizar metodologias e instrumentos comparativos adequados a diferentes realidades socioterritoriais. Também se destacam os indicadores espaciais baseados em sínteses de informação geográfica, além do mapeamento participativo, que incorpora percepções comunitárias e princípios de justiça ambientais, entre outras metodologias,
E essa pluralidade demonstra a evolução interdisciplinar do campo, que busca integrar rigor científico e valores subjetivos da avaliação dos benefícios culturais na natureza urbana. O estudo também traz uma análise espacial da produção científica sobre serviços ecossistêmicos culturais em áreas verdes urbanas, revela forte concentração no hemisfério norte, como vocês podem ver no mapa, com destaque para a Ásia, principalmente a China, seguindo pela Europa e América do Norte. Já a América Latina e a África permanecem subrepresentadas. Já na Europa, a pesquisa apresenta caráter mais distribuído, com liderança na Alemanha e participação relevante de países como Polônia, Itália, Espanha e os nórdicos, que se destacam pela inovação metodológica e integração dos serviços ecossistêmicos culturais, as políticas de bem-estar e adaptação climática. Em contraste, o Brasil surge como principal referência latino-americana, embora ainda com produção modesta. O panorama aponta, portanto, para a necessidade de ampliar a internacionalização e o fortalecimento de redes de pesquisas no sul global, integrando os SECs às políticas urbanas e ambientais da região. A análise segue fazendo uma avaliação textual e dela surge uma nuvem de palavras sínteses, que nos permite visualizar os principais conceitos e tendências das pesquisas sobre os serviços ecossistêmicos culturais em áreas verdes urbanas. Os termos mais recorrentes, como recreation, green, landscape e justice, destacam o foco na literatura nas dimensões sociais e simbólica dos espaços verdes, assim como bem-estar, estética e justiça ambiental, paralelamente com expressões como PPGCs, machines, Words, revelam o avanço de metodologias digitais e participativas. Também podemos observar ainda uma concentração geográfica de estudos no hemisfério norte, na China, na Europa, evidencializando a carência de investigações no sul global. Assim, a figura reforça tanto a consolidação conceitual do campo quanto a necessidade de ampliar sua aplicação em contextos latino-americanos e africanos. A análise evidencializou também importantes inovações metodológicas na avaliação dos serviços ecossistêmicos culturais, com destaque para o uso de mineração de dados em redes sociais, a realidade social, machine learning e visão computacional, que permitem captar percepções e padrões de uso de espaços verdes em larga escala. Contudo, essas metodologias também apresentam limitações significativas, como o viés de representatividade digital, a baixa replicabilidade em países do sul global e a alta demanda tecnológica e técnica. Além disso, persiste o desafio de integrar dimensões simbólicas e quantitativas essenciais para compreender a complexidade dos valores culturais e identitários envolvidos nos serviços ecossistêmicos culturais. Assim, o campo avança em sofisticação analítica, mas ainda requer instrumentos mais inclusos e equitativos para apoiar políticas urbanas sustentáveis e socialmente justas. Assim, o estudo mapeou e analisou 152 artigos científicos sobre metodologias de avaliação dos serviços ecossistêmicos culturais em áreas verdes urbanas, relevando um campo em franca expansão e metodologicamente diverso, com predominância em abordagens quantitativas, como surveys e modelagens estatísticas, acompanhadas de inovação em ciências de dados, como mineração de textos, inteligência artificial e plataformas participativas. Embora avanços tenham sido registrados, persistem desafios de padronização, replicabilidade e valorização das dimensões simbólicas dos serviços ecossistêmicos, especialmente em países do sul global, como o Brasil. Em síntese, os resultados reforçam a importância de incorporar os benefícios culturais na natureza das políticas públicas, contribuindo para ciências mais humanas, resilientes e integradas à natureza. Aqui seguem as referências que embasaram a produção do estudo. Obrigada.